Olá, minha gente, a paz do Senhor, tudo bem? Então, todo processo, veja bem isso, todo processo ele tem um segmento evolutivo. Qualquer processo, seja os processos que a gente passa na vida, de amadurecimento, sejam os processos propriamente ditos como processos, né? Como expressão máxima ou expressão da justiça, né? Expressão máxima da justiça. Eu não gosto muito dessa palavra, expressão máxima da justiça, porque nem todo processo nós vemos justiça nele, né? Nem todo processo jurídico nós vemos justiça. Mas os processos de Deus, nós vemos a justiça de Deus. Então, os processos que nós conhecemos, por exemplo, nós operadores do direito, os processos que nós conhecemos são aqueles processos que cada processo, cada forma de processo que nós chamamos de procedimento, ela tem uma forma de se desenvolver dentro do meio jurídico, dentro da fala jurídica e dentro das consequências que aquele procedimento jurídico vai desembocar em um processo. Então, dentro dessas consequências jurídicas, que podem ser, se for um processo, por exemplo, um processo penal, por exemplo, em que há uma vítima, há um agressor e há um Estado juiz que quer julgar essa vítima e agressor, quer ponderar as provas, porque nem sempre a vítima é aquela que está ali chorando. É aquela que está ali, meu Deus, aconteceu isso, fez isso comigo e tal. Nem sempre a vítima é aquela. Pastor, o que o senhor está dizendo? É exatamente isso. Depois da Lei Maria da Penha, algumas vítimas que antes não eram vítima, passaram a ser vítima. Pastor, o senhor é contra a Lei Maria da Penha? Não, eu sou contra a aplicabilidade de uma lei que, sem colher provas, já aplica a punição no cidadão. Eu sou contra esse tipo de lei. Só que a Bíblia, ela não é feita para você questionar a vontade, os processos e os procedimentos de Deus. A Bíblia não foi feita para isso, para você ficar estudando para ver onde Deus errou, para ver onde está o erro de Deus, né? Por causa das consequências do coronavírus, por causa do que a gente está passando no mundo inteiro. A gente às vezes se deixa ouvir por pessoas que ficam questionando as coisas que Deus fez. Outro dia eu estava lendo um artigo aqui na Itália, alguém questionando desse processo atrativo entre a Lua e a Terra, né? A lei da gravidade. A pessoa estava questionando, pois é, eu acho que a lei da gravidade ela não é assim tão exata como as pessoas dizem, né? Que o objeto é puxado para o chão. O objeto vai para o chão porque ele quer e tal, e falando, coisa, blá, 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 até que veio um químico físico, e falou para ele, meu filho, se você não tem condição de entender a lei da gravidade, nós não temos condição de conversar. Porque a lei da gravidade, ela, como diz Arnaldo, né? Ela é limpa, Arnaldo. A regra é clara. E o cara ainda rebateu, não, eu discordo da lei da gravidade, deveria ser um outro tipo de lei, nós deveríamos fazer um outro tipo de cálculo, não sei o que. Enfim, a lei da gravidade não foi criada pelo homem. A lei da gravidade foi criada por Deus. Porque quando o objeto está no alto e Deus não quer aquele objeto no alto ou aquela pessoa no alto, a lei da gravidade de Deus faz a pessoa descer. Assim como o contrário, quando Deus quer levantar alguém, Deus faz a pessoa levantar. Seja da morte, seja o casamento, seja o ministério, seja levantar a vida financeira, Deus simplesmente levanta. É porque ele ganhou na Mega Sena, é porque não sei o que, é porque... Tem tanta gente dando tanta desculpa aí para as pessoas que estão se levantando. O que o senhor quer dizer com tudo isso, pastor? Eu quero dizer que para a gente parar de questionar a vontade de Deus, as leis de Deus,
os princípios de Deus, o poder de Deus. Não é questionável. A minha palavra, o meu testemunho, o que eu penso, você pode até questionar. Agora, não questione aquilo que Deus já determinou como sendo aquilo, sendo certo. Não questione, tá bom? Não questione a vontade de Deus na sua vida. Deixa acontecer naturalmente. Tá bom? Deus te abençoe.